Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de hoje. O tema principal vai ser funções exponenciais logarítmicas, mas vai ser passado algo com bastante tranquilidade, porque isso aqui eu não pretendo cobrar em prova, não pelo menos a parte de cálculo deles e como isso aqui se desempenha, porque é um tópico bem específico e algo que eu acho que não vale muito a pena ser explorado. Lembrando que hoje não vai ter, tá bom, avaliação valendo a nota de hoje. A avaliação que vai ter, digamos, a nota que seria a respectiva nota de hoje vai ser passada e somada com a da próxima. Porque na próxima semana eu vou passar a última atividade do bimestre e essa atividade vai ser de revisão. Isso não fica meio desproporcional, porque isso aconteceu no outro bimestre, que a atividade de revisão ela acaba sendo maior e acaba lendo a mesma quantidade de nota. Então, nesse caso de cá, para resolver essa situação, eu vou passar uma lista de revisão um pouquinho, digamos, maior, assim e tal, mas ela vai valer 1,6 na nota, então ela vale bem mais, e assim eu estimulo vocês a fazer realmente a revisão, ok? Então vamos começar aqui passando as respostas da lista 2B e 2B, ok? Falei 2B aqui, mas é a segunda lista do segundo bimestre e a terceira lista do segundo bimestre. Correto? A quarta lista, que seria hoje, daí não vai ter. Daí a quarta lista, que vai ser a de revisão, vai ser passada semana que vem, valendo o dobro da nota, ok? Essas duas aqui valem 0,8 cada. Então nós teremos também aqui os tópicos específicos, seria um para funções exponenciais e outro para funções logarítmicas, ok? Então vamos lá. Respostas da lista 2. Primeira parte que tem que ser feita é converter as funções de segundo grau de maneira que elas fiquem com o resultado zero, porque senão não caracteriza aquilo que é necessário para fazer a resolução por meio do Bhaskara. Perfeito? Nenhuma das formas vai funcionar se não for igual a zero. Então o que você tem que fazer é passar o que está do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, ok? Invertendo os sinais. É nada muito complexo dado tudo aquilo que a gente já fez no decorrer desse semestre. Nesse caso aqui, por exemplo, menos 4x ao quadrado, menos 5x mais 6, igual a 3x. Eu pego esses 3 aqui, 3x, e mando eles para o lado esquerdo subtraindo, porque aqui está 3x positivo. Vai ficar aqui menos 4x ao quadrado, menos 5x, mais 6, menos 3x. Menos 5x com menos 3x vai ficar menos 8x. Então, vocês vão utilizar isso aqui em Bhaskara. Exercício B já está pronto. Exercício C. Nós temos do lado direito da igualdade aqui o x ao quadrado. Então, a gente passa ele para o lado esquerdo como negativo. Nós já temos menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado vai ficar menos 3x ao quadrado. D e E estão aqui já no formato correto. F, nós temos do lado direito da igualdade menos 2. Eu vou passar esse menos 2 para o lado esquerdo com positivo, mas aqui nós já temos menos 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0, ou seja, nosso C vai desaparecer. Ok? O resultado vai ficar 0 também. E a G e última vai ficar... Ou melhor, ela tem o lado direito da igualdade ali o menos 3, eu pego esse menos 3 e passo para o lado esquerdo com positivo. Como eu já tenho mais 3 lá, mais 3 vai dar mais 6. E daí o resultado fica igual a 0. Então é necessário fazer essas pequenas conversões para conseguir atingir o resultado final. Caso tenham dúvida, caso tenham alguma dificuldade, não tenham conseguido entender como que eu fiz isso aqui, o porquê foi feito, manda mensagem que eu converso com vocês. Por favor, não tenham vergonha. Matemática é assim mesmo, gera bastante confusão e se não tiver essa troca de informações, eu não consigo ajudar vocês a resolver os exercícios da melhor forma possível. Beleza, gente? Então, vamos lá. Exercício A. Então, nós temos menos 4x ao quadrado, menos 8x mais 6 igual a 0. Aqui o nosso A vai ser menos 4, nosso B vai ser menos 8, nosso C vai ser 6. Fazendo substituições aqui, eu vou ter menos 8 mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 vezes 6. Perfeito? Tudo isso dividido por 2. A, que no caso seria 2 vezes menos 4. Fazendo a resolução, nós obtemos esses valores aqui. E, passando para o final, vai ficar 8 mais ou menos raiz de 160 divididos por 8. Que é igual a 8 mais ou menos 12,649 divididos por menos 8. Gente, detalhe importante. Eu arredondei esses resultados e fiz as operações diretamente com esses resultados. Então, é possível que, se for fazer com todo o número que está na calculadora, o resultado final vai ser ligeiramente diferente. Mas é algo bem pequeno e bem, digamos, algumas casas depois da vírgula ali para dar alguma alteração. Mas se der alguma alteração, não tem problema, de acordo com o que seja aproximado. Do mesmo jeito, se vocês arredondarem mais do que eu arredondei, vai dar mais uma distorçãozinha, mas também não tem problema, porque o gráfico vocês vão ver que vai ficar praticamente a mesma coisa. Então, terminando de fazer as equações, fazendo com mais aqui, vai ficar 20,649 divididos por menos 8, que vai dar igual a menos 2,581125. E com o negativo vai ficar menos 4,649 divididos por menos 8, que vai ser igual a 0,5811. Perfeito? Agora as fórmulas de xv e yv. xv é a fórmula menos b divididos por 2a, vai ficar menos 8 divididos por 2 vezes menos 4, que vai dar 8 divididos por menos 8, que vai ser igual a menos 1. Lembrando que
Por mais se em cima seja positivo, se embaixo for negativo, a divisão do número positivo para o número negativo dá um resultado negativo, ok? Menos com mais é menos, nos casos de multiplicação e divisão. Então aqui vai ficar xv igual a menos 1. No caso yv, nessas equações, para dar uma encurtada, a gente sabe que o que tem dentro aqui da raiz é exatamente o valor de delta. E no caso, o que está dentro aqui de yv é o valor de delta também, que é b ao quadrado menos 4ac. Então eu já pego o resultado que eu tinha aqui antes, que era 160, correto? E passo diretamente para cá dentro do parênteses e pronto, um trabalhão a menos aqui. Vai ficar yv igual a menos 160 divididos por 4 vezes menos 4, que vai dar igual ao total de menos 160 divididos por 16. Fazendo essa divisão vai dar yv igual a 10, ok? Menos com menos dá mais. Agora finalizando, então nós temos aqui a nossa função, nós sabemos que o c é igual a 6, então ele está cortando aqui pelo ponto 6. Nosso y vértice é 10, correto? E a posição aqui que está a parte da linha x é menos 1, ok? E os pontos aqui estão sendo cortados, vai ser o 0,58, que está basicamente aqui um pouco antes de 0,7, e o nosso x duas linhas vai estar aqui no menos 2,5811, ok? Por aqui. Tranquilo, então, vamos para o próximo. O próximo fica x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0, ou seja, nós temos esses valores aqui. Substituindo a fórmula de Bhaskara, eu vou agilizando bastante aqui, tá? Para essa aula não ficar muito longa. Aqui vai ficar menos 3, mais ou menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2, divididos por 2 vezes 1. Finalizando aqui, depois de resolver a parte do delta, nós vamos ter 9 mais 8, que vai dar um total de 17, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz 17 divididos por 2. Raiz 17 vai dar aproximadamente 4,123, ok? Lembrando que aqui eu dei uma arredondada, então é capaz o resultado de vocês ser diferente dependendo do jeito que vocês fizerem esse arredondamento. Então vai ficar menos 3, mais ou menos 4,123 divididos por 2. Numa das versões com positivo aqui, no caso adicionando, já vai ficar menos 3 mais 4,123 divididos por 2, que vai dar 1,123 divididos por 2, que dá igual a 0,5615. E aqui vai dar menos 3 menos 4,123 divididos por 2, igual a 7,123 divididos por 2, ok? O resultado vai dar menos 3,5615. Colocando aqui já na parte do xv, nós vamos ter menos 3 divididos por 2 vezes 1. xv vai ser igual então a menos 3 divididos por 2, que vai dar igual a menos 1,5. E na parte aqui de yv vai ficar igual menos delta, que a gente já sabe que é 17, divididos por 4 vezes 1, ok? Então vai ficar menos 17 divididos por 4, que vai dar um resultado de yv igual a menos 4,25. Próximo aqui. Então agora finalizando, temos aqui nosso gráfico, perfeito. Nosso xv vai ser aqui em aproximadamente menos 1,5, né? No caso está entre, vai ser aproximadamente entre esses dois coordenadas, que eu tenho uma específica, vai ser entre menos 2 e menos 1. E aqui na altura de 4,25, um pouco depois do 4, ok? Ele vai cruzar aqui no ponto menos 2, perfeito, que dá bem aqui na linha. E ele vai vai passar aqui pela linha x, né? No caso, pelo eixo x, nos pontos 0,5616 e menos 3,5616, ok? Que estão aqui. Nada muito diferente do que já fizeram. Acho que a maior parte de dificuldade nesse exercício é realmente fazer aquela conversão inicial para transformar tudo apto de maneira que você consiga usar Bhaskara. Então, exercício C. Então nós temos menos 3x ao quadrado menos 5x mais 10 igual a 0. Nosso A vai ser menos 3, nosso B vai ser menos 5 e nosso C vai ser 10. Na fórmula fica menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3 vezes 10. Ok? Tudo isso dividido por 2 vezes menos 3. Na linha de baixo nós temos 5 mais ou menos, raiz quadrada de 25 mais 120, dividido por menos 6, que vai dar 5 mais ou menos, raiz quadrada de 145 dividido por menos 6. Raiz quadrada de 145 dá 12,04116, ok? Então, fazendo aqui a versão positiva, fica 5 mais 12,0416 dividido por menos 6, que vai dar aqui igual a 17,0416 dividido por menos 6. Isso dá um resultado igual a menos 2,8403. E na parte negativa, fazendo a subtração aqui, fica menos 7,0416 dividido por menos 6, que vai dar um total de positivo 1,1736. Colocando as fórmulas de xv e yv, vai ficar xv igual a menos 5 divididos por 2 vezes menos 3, que vai dar 5 positivo divididos por menos 6, que vai dar um resultado negativo de menos 0,83.
Fazendo YV, o valor de delta dá 145, então fica YV igual menos 145 divididos por 4 vezes menos 3, que vai dar YV igual a menos 145 divididos por menos 12, dando resultado YV de 12,08, ok? Então, finalizando aqui no nosso gráfico, nosso XV está aqui na posição menos 0,83, ok? Fica um pouquinho antes do 1 aqui pelo lado direito. Nosso YV está em 12,08, que está aqui um pouquinho acima do 10, ok? E nos pontos que cruzam vai ser 1,17, que está basicamente aqui, e menos 2,84, que está basicamente aqui um pouquinho antes do 3, ok? Próximo. Menos 10x ao quadrado, menos x mais 56. Então, nosso A vai ser menos 10, nosso B vai ser menos 1 e nosso C vai ser 56. Na fórmula fica menos 1 mais ou menos raiz quadrada e menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 10 vezes 56. Fazendo essa operaçãozinha aqui, nós vamos ter 2.240, ok? E 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1, que vai ficar então 1 mais 2.240. Tudo isso dividindo aqui por menos 20. Finalizando aqui, então fica 1 mais ou menos raiz quadrada de 2.241 divididos por menos 20, que dá um resultado aqui dentro dessa raiz de 47,339. Então fica aqui 1 mais ou menos 47,339 menos, divididos por menos 20, que dá aqui na forma positiva 1 mais 47,339 divididos por menos 20, que dá 48,339 divididos por menos 20, que dá um resultado de menos 2,417. Aqui, com a operação negativa, vai ficar menos 46,339 divididos por menos 20, que vai dar um resultado de 2,317, ok? Então, vamos. Exercício D, continuando aqui na parte de XV e YV. No XV, nós vamos ter menos 1 divididos por 2, dividido 2 vezes menos 10, que vai dar aqui um total de 1 divididos por menos 20, que vai dar um resultado de menos 0,05. E no YV, o valor delta era 2,241, então fica menos 2,241 divididos por 4 vezes menos 10. Fica menos 2,241 divididos por menos 40, que vai dar um resultado de 56,025. Finalizando então aqui na montagem do nosso gráfico já. Então aqui vai ficar, nosso C vai ser 6, perfeito? Então ele vai passar aqui basicamente no ponto 6. No ponto 56, tá? Aqui tá errado. Esse aqui não é o desenho efetivo, mas os valores estão certos, ok? Eu falei ele 6, eu olhei, tá 60, tem uma coisa errada aqui. Não, esse detalhe. Depois eu corrijo e posto os slides corrigidos para vocês, tá? Mas aqui o que aconteceu foi que essa fórmula aqui é do exercício primeiro lá, ok? Então aqui ele vai cruzar no ponto 56, ok? Que era o nosso C. Ele vai fazer a curva exatamente, quase exatamente no ponto 56 também, que é 56,025. Então ele vai fazer a curva muito próximo antes de cruzar ali o eixo Y. Onde ele vai cruzar os eixos X vai ser 2,317 e no X' vai ser menos 2,417, ok? Então você pode ver que fica basicamente simétrico, mas a diferença aqui é mínima, ok? Para sair dessa simetria. Então, basicamente isso. E no eixo X, basicamente a curva ela vai acontecer muito próximo da onde a própria linha ali está cortando o nosso eixo Y, ok? Então, próximo E. Lembrando que eu vou passar os exercícios, os resultados dos exercícios também da lista 3, tá? Que é aquela que eu passei semana passada, que eu estava mal. E vou mostrar para vocês como resolver, mas é bem simples, tá? Imagino ter criado um pouco de confusão, mas a lógica matemática é simples, às vezes a gente tenta complicar aquilo que é tranquilo de ver. Tirando o exercício 1, que ele é mais chatinho, mas também é interessante de se ver como você pode usar a Bhaskara para resolver aquilo. Exercício E. Menos 5x ao quadrado mais 5x mais 5. Então aqui na sua A vai ser menos 5, os outros dois vai ser 5 positivo. Em Bhaskara fica menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes 5, dividido por 2 vezes menos 5. Vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui, menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 mais 100 dividido por menos 10, que vai dar menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 125 dividido por menos 10. Raiz quadrada de 125 dá 11,18, então fica menos 5 mais ou menos 11,18 dividido por 10. Na fórmula agora positiva, fica menos 5 mais 11,18 dividido por menos 10, que dá 6,18 divididos por menos 10, que vai dar menos 0,618. E na versão negativa fica menos 5 menos 11,18 divididos por menos 10, que vai dar menos 16
0,18 divididos por menos 10, que dá um total aqui de 1,618 positivo, porque ambos têm sinal negativo. Próximo, fica aqui. Então, xv vai ser menos 5 divididos por 2 vezes menos 5, que vai dar menos 5 divididos por menos 10, que dá 0,5 positivo, porque, novamente, ambos têm sinal negativo. E no YV, a gente sabe que o delta é 125, então fica menos 125 divididos por 4 vezes menos 5. Então vai ficar menos 125 divididos por menos 20, que vai dar um resultado aqui de 6,25. Agora aqui está correto, assim como deveria estar no anterior. Vai ficar aqui então, ele vai cruzar o eixo Y no ponto 5, ele vai fazer a curva em relação ao Y na altura 6,25, vai fazer a curva aqui na coordenada X em 0,5, ok? Está demonstrado exatamente na linha aqui embaixo, e vai cruzar o eixo X nos pontos 1,618 e menos 0,618, ok? Dá para ver que ele está bem mais aqui para o lado direito. F. 2x ao quadrado menos 2x igual a 0, lembrando que esse aqui que ele se sumiu, por causa que a gente passou o que tinha no lado direito da igualdade para o lado esquerdo, vai ficar a igual a 2, b igual a menos 2 e c igual a 0. Substituindo a fórmula fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada e menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0, então basicamente o que vai considerar vai ser isto aqui. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, então a fórmula fica 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 divididos por 4. Raiz quadrada de 4 é 2, então fica 2 mais ou menos 2 divididos por 4. 2 mais 2 divididos por 4 dá 4 sobre 4, que dá resultado igual a 1. E 2 menos 2 dá 0. 0 divididos por 4 dá 0. Então esse aqui fica um número bem mais redondo. Em xv vai ficar menos 2 divididos por 2 vezes 2, que dá 2 positivo divididos por 4, que vai dar 0,5 aqui também. E aqui, no lugar do delta, deu 4, então fica no YV igual menos 4 divididos por 4 vezes 2, que vai dar menos 4 divididos por 8, que vai dar um resultado de menos meio, ok? Dá meio aqui e menos meio aqui. No gráfico vai ficar mais ou menos com esta carinha aqui, ok? Porque nós vai cruzar nos pontos 0 e nos pontos 1. Nosso C é igual a 0, então ele também está cruzando aqui o eixo Y na posição 0. Aqui na coordenada X é meio positivo, então ele vai fazer a curva nesse ponto aqui. E na altura também é menos meio, correto? Aqui não está demonstrando, mas aqui tem menos 1 e tem 0. Então aqui bem aqui no meio ele vai fazer a curva, perfeito? E vamos aqui para o exercício G. Menos 3x ao quadrado mais 3x mais 6 igual a 0. Então fica a igual a menos 3, b igual a 3 e c igual a 6. Passando para a Bhaskara, fica menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 6, divididos por 2 vezes menos 3. Aplicando aqui, vai ficar menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 72 divididos por menos 6. Por fim aqui, essa somatória vai dar raiz quadrada de 81, que vai dar um resultado redondo e exato igual a 9. Então vai ficar menos 3 mais ou menos 9 divididos por menos 6, igual a, então aqui fazendo as duas versões, menos 3 mais 9 divididos por menos 6 vai dar 6 divididos por menos 6, que vai dar aqui menos 1, perfeito? Número positivo sendo dividido por um negativo, dá negativo. E aqui dá menos 3 menos 9 divididos por menos 6, que vai dar menos 2 divididos por menos 6, que vai dar aqui o resultado 2 positivo, porque número negativo sendo dividido por um outro número negativo. Aqui agora em xv vai ficar menos 3 divididos por 2 vezes menos 3, que vai dar menos 3 divididos por menos 6, que vai dar aqui novamente meio positivo. E aqui, como o nosso delta é 81, fica menos 81 divididos por 4 vezes menos 3, que vai dar aqui menos 81 divididos por menos 12, que vai dar um resultado de YV igual a 6,75. Por fim, fazendo aqui nosso último gráfico, vai ficar menos 3x ao quadrado mais 3x mais 6, então nosso C vai ser 6. Então ele vai cruzar aqui exatamente entre o ponto 8 e o ponto 4, perfeito? Bem aqui no ponto 6. Ele vai fazer a curva aqui em 6,65, então vai ser um pouco acima aqui do nosso ponto C, e na coordenada de x de meio, aqui nós temos 0 e 0,8. Então ele está fazendo aqui mais ou menos esse ponto um pouco depois da metade. E vai cruzar no ponto 2, ok? Que está entre 1,6 e 2,4, e no ponto 0, ou desculpa, no ponto menos 1, que está aqui um pouquinho depois de menos 0,8. Perfeito? Eu acho que nessa altura isso aqui já ficou um pouco mais tranquilo de compreender. Eu vi que a maior parte de vocês tiveram dificuldade justamente nessa parte de transformar tudo aquilo ali na igualdade zero.
Essa é a parte mais chatinha, lá no começo tem o slide específico mostrando como fazer todos eles. Eu sugiro que trabalhem com essa parte inicialmente para não esquecerem no cansaço e não resolverem com algum erro ali, beleza? Então vamos agora para a resposta lista 3. A multiplicação entre a idade de Carlos e a idade de José é igual a 800. José é 7 anos mais velho que Carlos. Quantos anos Carlos e José possuem respectivamente? Deve-se usar a fórmula de Bhaskara. Mas como a gente utiliza a Bhaskara para resolver isso aqui? Está tudo aqui embaixo, perfeito? Se a idade de um vezes a idade do outro dá 800, a idade de um é x, correto? E a idade do outro é x mais 7, porque a diferença entre eles é 7 anos. Consegue entender essa lógica? Ambos têm, digamos assim, um valor na idade deles de x, só que o mais velho tem mais 7 anos. Então fica x mais 7 e o outro fica com a idade igual a 7. Perfeito? A multiplicação para dar 800 fica mais ou menos dessa forma. Aquele que tem a idade x, multiplicando aquele que tem a idade x mais 7, dá 800, perfeito? E por meio disso aqui a gente consegue transformar em Bhaskara. Isso aqui parece algo muito complexo, assustador, mas acho que muitos vão ter algum insight que não tiverem dificuldade nisso aqui para ver como que isso aqui é feito. Então, montado essa equaçãozinha aqui, fica fácil a gente chegar e isolar os valores de maneira que a gente consiga descobrir como fazer isso aqui, uma forma que consiga ser resolvida por Bhaskara com igualdade zero, perfeito? Então a gente vai fazer aqui x vezes x vai dar x ao quadrado e x vezes 7 vai dar 7x, que é o que nós temos aqui. X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 7 dá 7x. Como aqui é positivo, mantém positivo, então fica x ao quadrado mais 7x igual a 800. Continuando aqui. O que eu faço aqui agora para caracterizar uma maneira que a gente possa usar a Bhaskara? Eu vou passar esse 800 para cá, que está do lado direito da igualdade, como negativo para o lado esquerdo. Então vai ficar x ao quadrado mais 7x menos 800 igual a 0. Então pronto, agora basta aplicar Bhaskara e vocês vão ter a idade possível que gera essa relação, ok? Aplicando em Bhaskara vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 800, dividido tudo isso por 2 vezes 1. Vai ficar menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 49 mais 3.200, divididos por 2. Vai ficar então igual a menos 7 mais ou menos raiz quadrada de 3.249, divididos por 2. Raiz quadrada de 3.249 vai dar 57, então fica menos 7 mais ou menos 57 divididos por 2. Menos 7 mais 57 divididos por 2 dá 50 divididos por 2 dá 25. E menos 7 menos 57 divididos por 2 vai dar igual a menos 64 divididos por 2, que dá igual a menos 32. Como é impossível alguém ter idade negativa, correto? A menos que você utilize a ideia da reencarnação ou algo do gênero. Aqui nós vamos considerar apenas o 25. Então a idade de Carlos vai ser igual a x, e nosso x é igual a 25, então a idade de Carlos vai ser igual a 25. E a idade de José é igual a x mais 7, então vai ser 25 mais 7, que vai dar igual a 32. Se tiverem alguma dúvida em relação a como isso aqui foi feito e por que chegou nessa lógica, mande mensagem, eu ajudo vocês individualmente a conseguir compreender isso aqui, beleza? Combinado? Próximo exercício, que é bem mais fácil que esse. Qual o número que completa a sequência 2, 4, 7, 11? Basta usar aqui uma lógica similar ao que a gente fazia em progressão aritmética. A gente vai pegar o posterior e subtrair dele o anterior. Então vai pegar 4 menos 2 dá 2. Só que aqui, em vez de fazer igual de fazer em progressão aritmética, a gente vai pegar aqui e fazer esse processo com todos os números que a gente conseguir. Então vai ficar 7 menos 4 igual a 3 e 11 menos 7 igual a 4. Então tá vendo que está tendo uma sequência lógica que está aumentando aquilo que está sendo adicionado de um para o outro e mais um a cada número que chega. Então o primeiro, 2 foi para 4, então somou 2. Segundo, 4, que nós obtivemos pela soma de 2, ali com 2, nós vamos adicionar mais 3 e vai virar 7. E 7 para 11 são 4, então ele está aumentando aquilo que ele já está aumentando do número anterior em mais um a cada nova sequência. Então o próximo ele vai aumentar em 5, porque o primeiro foi em 2, o segundo em 3, o terceiro em 4 e o quarto vai ser em 5. Então basta somar o último número que nós temos, mais 5, que vai ter o resultado final, que vai ser 16. O exercício 3 ele tem uma lógica muito similar, só que aqui ele está decrescendo. Então você vai fazer essa mesma lógica também. 24 menos 25 dá menos 1. 22 menos 24 dá menos 2. 19 menos 22 dá igual a menos 3. E, por último aqui, 15 menos 19 vai dar menos 4. Então aqui ele está decrescendo em um número adicional a cada número que passa. Então ele vai, no próximo ele vai decrescer 5. Então eu pego o último resultado, 15, subtraio dele 5 e o próximo número vai ser 10. Lembrando, qualquer dúvida que tiverem também no exercício 2 e 3 ali, mandem mensagem que eu ajudo vocês a resolver, ok? Explico novamente, explico em áudio dedicadamente a cada um que me mandar mensagem.
Último exercício aqui, esse aqui envolve um pouco da lógica que se utiliza mais a parte da precificação, mas por isso que a gente utiliza o markup para poder transformar e tornar essa conversão e reconversão possível de uma maneira que você consiga trabalhar com o número exato diante daquele que se precisa, dados os descontos que vai se ter. Não somente desconto, mas também cálculo, por exemplo, de margem de contribuição, cálculo também de margem de ganho que vai ter ali, de impostos que tem que ser pagos, ok? Então esse cálculo de markup a gente utiliza para isso. E aqui utiliza uma lógica ligeiramente parecida. O preço do produto foi reduzido em 30% uma liquidação. Qual deverá ser a percentagem de aumento, percentual, né, de aumento do preço do mesmo produto para que ele volte ao preço original? Primeiramente, escolha um preço qualquer, uma vez que isso não afetará o resultado final desse exercício. Lembrando, como a gente trata aqui de proporções, teoricamente, o número que você vai escolher ali não vai afetar em nada, tá bom? Talvez se alguma situação ou outra, dependendo do arredondamento, umas coisas assim, acabe afetando. Mas enfim, se fizer de maneira crua aqui, não tem problema. Então eu escolhi aqui R$200. Eu peguei aqui e fui descobrir quanto que é 30% de R$200. É igual a R$60. Então o preço do produto com desconto vai ser 200 menos 60, que dá igual a R$140, ok? Aqui não tem nenhuma dificuldade. Agora eu tenho que descobrir em proporção o quanto que 200 é maior do que 140. Então eu pego 200 e divido por 140. Vai dar aqui igual a 1,42857, perfeito? Sendo 200 1,42857 vezes maior do que 140, basta subtrair de 1,42857, 1, no caso aqui, tá? Faltou essa explicação específica, e terá o percentual necessário que deverá ser aumentado para voltar para o valor anterior. Então você vai pegar 1,42857, subtrai dele 1 e vai obter o valor de 0,42857. Agora basta multiplicar por 100 e vai ter o resultado em percentual de quanto tem que ser aumentado 140 para voltar a ser 200. Perfeito? Igual eu disse, esses exercícios eles são tranquilos e só são confusos e às vezes é difícil de saber como resolver eles matematicamente. Mas está aqui as soluções e lembrando, qualquer dúvida que tenham e queiram mais explicações, mande mensagem, a gente conversa. Se for necessário, a gente abre uma live justamente para tirar a dúvida daqueles que verem necessidade nisso, tá bom? Estou à disposição para vocês a noite inteira para tirar essas dúvidas. Por mais que ela seja gravada, podem mandar mensagem, podem conversar e se verem que é necessário, eu posso fazer uma live para reexplicar alguma coisa ou outra, tá bom? Então vamos lá. Funções exponenciais. Esse é agora o conteúdo do dia. Eu deixei bem poucos slides, não vou cobrar exercício nenhum sobre isso, justamente por causa dessa ideia. Esse conteúdo aqui ele pode ser explorado muito mais do que eu vou passar aqui, mas em síntese é isso daqui, tá bom? Não difere muito de tudo que a gente já viu, só muda um pouco o formato da função e como eu desenho dela no gráfico, mas em geral não é nada tão complexo e acho que não vale a pena ser praticado isso aqui. Tá bom? No máximo, talvez eu coloque uma questão teórica, explicando, mostrando um gráfico para vocês identificarem que tipo de função deve ser aquilo, algo desse gênero. Mas nada envolvendo operações e funções em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, funções exponenciais. Funções exponenciais é uma relação do tipo y igual a elevado a x. Então, um a vai ser um valor fixo ali na nossa função, que vai ser elevado por valores que vocês escolherem ou foram utilizados para x, perfeito? Com exemplos, nós temos y igual a x ao 3 elevado a x, nós temos y igual a 2 terços elevado a x, e nós temos y igual a menos 2 elevado a x, perfeito? Então aqui, se o nosso a ele é maior do que 1, nós temos o gráfico nesse sentido, ele vai ser um crescimento aqui exponencial, perfeito, fazendo esse formato aqui em curva, onde a cada número maior de x, o número de y vai ficando bem maior também. E nesse sentido daqui, perfeito, ele vai eternamente crescer e ficando positivo. Já se o nosso a for um número entre 0 e 1, nosso gráfico vai ter esse formato daqui sendo um número decrescente, perfeito? Então o primeiro exemplo aqui ele é crescente, e no segundo exemplo aqui ele é decrescente. O que acontece se ele for menor do que 0? Isso aqui não está aqui demonstrado na aula, mas eu aconselho que se vocês quiserem praticar e realmente ver o que acontece, desenhe o gráfico e é um bom exercício, tá bom? Para deixar isso aqui um pouco mais claro. Como exemplo aqui, eu trouxe somente esse aqui do modelo crescente, perfeito? Onde y igual a 2 elevado a x, somente para vocês terem noção de como isso aqui é resolvido. Em geral, tanto se ele for decrescente ou crescente, vai ser a mesma forma de resolução, perfeito? Então nós temos aqui, nos valores de x, quando a gente vai resolver um tipo de função como essa, o melhor jeito de resolvê-la é pegando e escolhendo valores para x, e dessa forma conseguindo pegar e ver os resultados deles em y e montar o gráfico, perfeito? Normalmente a gente trabalha com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que são 5 números, dá para a gente formar bem essas coordenadas. Aqui no caso desse exemplo só foi utilizado até o 1, mas já ficou bem evidente também, beleza? Então nós temos aqui para o x menos 2, aplicando aqui nessa função, então nós temos y igual a 2 elevado a menos 2, perfeito? Que nosso x aqui é menos 2, vai ficar, lembre-se que quando nossa potência é negativa a gente inverte ela,
e manda para baixo aqui, mudando o sinal da potência. Então vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 2, que vai ser igual a 1 dividido por 4, que é igual a 0,25. Perfeito? Quando o x aqui é menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, fazendo o mesmo procedimento de inversão, vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1, que vai ser igual a 1 dividido por 2, que vai ser igual a 0,5. Quando aqui nosso x for 0, qualquer número elevado a 0, o resultado é 1, perfeito? E aqui, quando nosso x é 1, qualquer número elevado para 1 é igual a ele mesmo, então vai ser 2. Montando no gráfico, quando nosso x é menos 2, o valor que daqui é 0,25. Quando nosso x é menos 1, o valor vai ser 0,5, perfeito? Dá para usar com base esses números que estão aqui de coordenadas. Quando nosso x é 0, o nosso y é 1, então está vendo aqui que ele está cortando o eixo y exatamente na posição, no valor 1. E aqui, quando o nosso x é 1, o nosso valor de y é 2. Então ele está vendo que ele está crescendo cada vez mais. Então aqui ele começou a apresentar um crescimento um pouco mais lento, e em seguida, a cada novo valor de x ele foi crescendo muito mais, perfeito? Isso aqui é uma característica das funções exponenciais. Por ter esse formato, ela é crescente. Se ela estivesse fazendo essa mesma coisa, no caso invertendo essa figura aqui para o outro lado, ela estaria decrescendo, ok? Então é essa a diferença entre elas. Se o valor de x, ou melhor, se o valor de A for entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente. Se ela for um valor menor do que 0, pratique e veja o que acontece, beleza? Lembrando que eu não estou cobrando um exercício desses tópicos aqui, porque eu vou passar eles bem rapidamente para essa aula não ficar gigantesca e não ficar muito cansativo, porque eu acho que só a resolução dos exercícios anteriores já é algo bem cansativo. E você já tem bastante exercício que eu passei na última aula, então acho que vale a pena dar esse presente para vocês, assim, de ter que fazer pelo menos uma lista a menos. Vamos agora para o último tópico do dia, de funções logarítmicas. Então, lembrando que é um logaritmo, nós temos a log, correto? Nós temos o valor da base, nós temos logaritmando e o logaritmo. O logaritmo é o valor que eleva a base para dar o logaritmando, ok? Então, se por exemplo nossa base aqui for 10 e nosso logaritmando for 100, então o valor do logaritmo vai ser 2, porque 2 elevando 10 vai dar 100, ok? Nada muito diferente de tudo que a gente já viu até agora. É uma relação do tipo y igual a log com base A com logaritmando x, perfeito? Poderia aqui ter outras variações, como por exemplo, assim como a exponencial também poderia ter, tipo 2 log de base A elevado a x, que é mais ou menos o exemplo que a gente vai ver agora aqui na frente. Os exemplos mais básicos seriam como esses aqui, y igual a log de 10 com logaritmando x, y igual a log de 3 com logaritmando x, e y igual a log de 4 com logaritmando x. Lembrando que pode ter outros valores multiplicando ou até mesmo dividindo esses aqui para dar o resultado final da função. O importante é que a base dela, em geral, é feita e sendo drasticamente afetada pelo logaritmo, ok? Funções logarítmicas. Se A é maior do que 1, nós temos o gráfico nesse formato aqui, dizendo que ele é crescente. E se e se A está entre 0 e 1, o gráfico vai ser decrescente, apresentando mais ou menos esse sinal. Pode ver que ele é uma curva bem acentuada, se diferindo ali das nossas funções exponenciais, ok? Então, continuando. E o que acontece se o nosso A for menor do que 0? Deixo isso aqui para vocês descobrirem, para ver o que acontece, ou se realmente acontece algo, ok? Então, vamos lá. Então, aqui agora com o nosso último exemplo. Nós temos aqui y igual a 2 log de base 10, que dá o logaritmando x. Primeiramente, escolhe valores também aqui para conseguir compor os gráficos. Importante ser uma sequência, ok? Poderia ser qualquer valor que vocês quiserem, desde que seja numa ordem ali que seja crescente, ok? Para a gente conseguir pegar e desenhar o gráfico com base nisso. Então aqui nós vamos pegar o valor 10, 1, 0,1 e 0,01. Então aqui, quando o nosso x é 10, lembrando que aqui, por ser base 10, está oculta, ok? Sempre que for base 10, pode deixar oculto. Então fica y igual a 2 log de 10, no caso então log com base 10 logaritmando 10. O que eleva a 10 para dar 10? É 1, perfeito? Então o resultado desse log vai ser 1, então vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 igual a 2, perfeito? Então quando o nosso x é 10, o nosso y aqui é 2. Aqui quando o nosso x é 1, vai ficar 2 log de base 10, que dá 1, perfeito? O que eleva 10 para dar 1? No caso aqui, vai ser 0, ok? Qualquer coisa elevada por 0 vai dar 1. Então aqui nesse caso daqui, vai ficar 2 vezes 0, que é igual a 0, perfeito? Quando aqui é 0,1, então vai ficar aqui y igual
a 2 log de base 10 com logaritmo de 0,1. O que que eleva 10 para virar 0,1? Seria, no caso aqui, menos 1. Então, a gente pega 2 vezes menos 1, que vai dar igual a menos 2. E, por fim, 0,01. Então, nossa função fica y igual a 2 log de base 10 logaritmando 0,01, que vai dar aqui nosso resultado final, já aqui já resolvido, de menos 4, tá bom? Que vai ser, no caso ali, menos 2, tá? Que eleva, só faltou aqui apenas um pequeno passo. Então, seria 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4, ok? Montando no gráfico, ele fica mais ou menos com essa aparência. Quando o nosso x aqui, no caso, ele é 10, perfeito? Que ele está sendo demonstrado aqui. O resultado que nós temos para y vai ser 2. Quando aqui o nosso x for 1, o resultado que nós vamos ter para y vai ser 0. Quando o nosso x for 0,1, o resultado que nós vamos ter para y vai ser menos 2. E quando o nosso x for 0,01, o nosso y vai ser menos 4, perfeito? Caracterizando este formato aqui, ok? Perfeito? Ela é crescente, tá? Apesar da ordem que foi adotada aqui, ela é crescente, porque a gente começa aqui com 0,01, então está aqui com 0,01, e conforme esse número vai aumentando para 0,1, para 1, para 10, ele vai crescendo, tá bom? Só a ordem que está sendo exposta aqui, os valores de x, que está ligeiramente ao contrário do anterior, que a gente estava fazendo sempre do negativo, no caso do menor, e aumentando, tá bom? Então aqui a gente só fez diferente, mas em síntese é a mesma coisa. Como a lógica é esta? Conforme o x vai aumentando, perfeito? Aqui de baixo para cima, o y também vai aumentando, então é uma função crescente. Se fosse inversa a isso, ela seria decrescente. Lembrando, pessoal, que a aula de hoje não tem avaliação, porque a pontuação dela vai ser atribuída no exercício de revisão, que vai seguir basicamente a lógica que eu vou cobrar na prova, seja essa prova presencial, seja essa prova à distância, ok? Até o momento, a decisão é que a prova será presencial. Caso haja alguma coisa, a Faciar vai noticiar e com base nisso a gente toma nossos próximos passos. Mas a prova em si vai ser o mesmo nível de dificuldade, o mesmo sistema. A única coisa que vai mudar é que se for presencial ela vai ser impressa e se ela for à distância ela vai ser feita utilizando formulários Google, ok? Pessoal, qualquer dúvida me avisem, tá? Eu vou corrigir já os pequenos erros ali que foram encontrados nos gráficos. Nos gráficos não, né? Tipo, das slides e vou mandar para vocês ali o arquivo atualizado, beleza? Gente, obrigado por terem visto a aula, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Uma ótima semana e um ótimo fim de semana para todos.